Olá pessoal, bem-vindos de volta. O último módulo agora de AutoCAD, noções iniciais aí para a gente ter uma condição, né, de começar aí a explorar a ferramenta e trabalhar, né? A gente vai ver o módulo de impressão, na verdade a preparação para impressão e as ferramentas, né, que nos ajudam e que nos se relacionam, né, com essa forma de impressão do AutoCAD, de imprimir o projeto, né? Que no AutoCAD a gente chama de plotagem. Então, uma das coisas bastante relevantes é entender como funciona a escala, né? Como que a gente mantém uma proporção conhecida, um coeficiente, né, de redução ou de ampliação do nosso desenho em relação ao objeto real, né? Então, eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre escalas, bem breve, para que a gente não tenha essa lacuna aí na hora de explicar, né, como é que funciona então no AutoCAD, tá? Então, lembrando aí para o pessoal que já estudou escala, né, especialmente utilizou em desenho manual, a escala é um coeficiente de relação, né, entre o desenho e o objeto real, que relaciona o desenho com o objeto real, permitindo reduzir ou ampliar o desenho X número de vezes em relação ao objeto, né, natural. Então a gente tem três tipos de escala: a escala natural, que é exatamente igual, né, ao tamanho do objeto, as grandezas são da mesma natureza, ali, mesmo, os valores são mantidos, né, para o objeto real, entre o objeto real e o desenho, tá? A escala natural, o objeto e desenho têm o mesmo tamanho. Quando a gente vai reduzir, então a gente tem o segundo tipo de escala, que é a escala de redução, e aí a gente vai ter um número, né, x vezes, um número x, menor, o nosso desenho menor do que o objeto real. Então, por exemplo, eu vou utilizar uma escala 1:50, que vai significar que o meu desenho é 50 vezes menor do que o objeto, tá? Ou que a minha unidade de representação no desenho cada unidade equivale a 50 unidades do objeto real, tá? E a escala, isso seria a escala de redução, portanto. E a escala de ampliação é o contrário, né? Então eu tenho, por exemplo, a escala 5:1, por exemplo, né, de ampliação, que vai significar que a cada 5 unidades do meu desenho, eu estou representando uma unidade do meu objeto real. Então eu estou representando o meu desenho 5 vezes maior do que o objeto, né? Então vou desenhar as peças de um relógio, por exemplo, né, de um sistema de placa de celular, né? Então eu preciso ampliar o desenho porque toda essa estrutura interna do objeto é bastante pequena, eu não consigo detalhar, tá? Então são casos assim que a gente usa. No caso da redução para 50, por exemplo, se eu vou desenhar uma casa, eu não vou conseguir colocar essa casa num papel do mesmo tamanho que a casa tem na realidade. Então eu vou desenhar de forma menor, mas com um coeficiente de redução conhecido, tá? Para que eu possa pegar, por exemplo, um escalímetro ou uma régua e medir o desenho e obter informações precisas sobre as grandezas do projeto ou do objeto real, se for uma representação dele, se ele já existir, no caso, na realidade, tá? Então, isso é o básico, né, que a gente tem para falar em relação à escala. E uma outra questão importante da gente comentar é com relação à unidade, tá? Então, em linhas gerais, na vida real, a unidade que expressa uma grandeza de um objeto, ela é uma forma de expressar o tamanho, mas ele não muda a efetiva dimensão desse objeto, né? Então, se eu tenho um ser humano, por exemplo, né, de 1,75 metros, né, eu posso dizer que esse mesmo ser humano tem
175 centímetros, né? Ou 1750 milímetros. E o ser humano não mudou de tamanho, ele continua no mesmo tamanho, eu só estou expressando esse valor, esse tamanho, né? Essa grandeza desse ser humano em unidades diferentes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o AutoCAD, ele tem uma particularidade que é a unidade de desenho do AutoCAD. Então, ela é genérica, tá? Eu só sei, para mim, praticamente, tá? Tem alguns comandos ali que, vão indicar que o AutoCAD está trabalhando em metros, ou pés e polegadas, ou em milímetros, né? Que eu vou ajustar com vocês daqui a pouquinho. Só que, como é unidade de desenho, e eu que penso, eu que defino que quanto vai valer essa unidade, então, por exemplo, se eu desenhar uma casa em metros, eu vou dizer para o AutoCAD que cada unidade de desenho que o software possui na área de desenho, né, no Model Space, que está valendo 1 metro, tá? Ou se eu for, por exemplo, da área mecânica, vou fazer uma peça, projetar, né, um motor, suponhamos, tá? Eu vou fazer esse projeto em milímetros. E aí eu vou dizer, então, vou considerar, né, que cada unidade de desenho do AutoCAD equivale a 1 milímetro. E assim também para centímetros, né? O que acontece? Ainda que a unidade seja uma forma de expressar um tamanho, ele que não, na realidade não altera esse tamanho, né? No AutoCAD vai alterar no sentido de que a unidade de desenho é fixa, né? Então, se eu digo que essa unidade representa 1 metro, esse metro vai ter, suponhamos, o tamanho de 1 milímetro, né, no AutoCAD, na tela do AutoCAD. Se eu for trabalhar em centímetros, cada unidade, né, vai estar representando 1 centímetro. E se eu estiver trabalhando em milímetros, cada unidade vai representar 1 milímetro. Então, quando eu disser que eu tenho 100 unidades, né, representando 1 metro, eu vou ter muito mais pixels, vamos chamar assim, né, aqui ó, na minha tela, do que se eu tiver uma unidade representando 1 metro, tá? Então, ó, esse aqui é um tamanho, uma bolinha aqui na minha tela, que é o tamanho de uma unidade do AutoCAD, tá? Se eu disser que essa unidade do AutoCAD vale 1 metro, aqui está o tamanho de 1 metro no meu desenho, na minha tela, tá? Se eu disser que cada unidade do AutoCAD vale 1 centímetro, esse mesmo metro, que terá 100 centímetros, será representado com esse tamanho que está esse outro quadrado aqui menor, ó. Tá? Vou botar ele todo na tela. Ó, então, 100 centímetros por 100 centímetros, que tem 100 unidades por 100 unidades. Eu sei que 100 centímetros é igual a 1 metro na vida real, mas aqui no AutoCAD, como eu estou dizendo que cada unidade representa 1 centímetro ou representa 1 metro, mudará o tamanho do desenho, tá? Isso é importante para a gente entender escala, como a gente configura escala no AutoCAD. E se eu disser que uma unidade do meu desenho, tá, do AutoCAD, vai representar 1 milímetro, olha só no zoom aqui, o tamanho que ficará o meu 1 metro em milímetros no AutoCAD. Ó, vou clicar aqui no quadro, observem aqui, ó, esse aqui é 1000 milímetros, esse menor 100 centímetros, 100 centímetros, se eu estiver desenhando centímetros, e o metro está aqui, ó, tá? No que isso impacta? Impacta na configuração de textos, impacta na configuração de cotas, tá? Então, em determinado momento da vida do AutoCAD, né, já estou chamando ele de um ser vivo, né, eles criaram uma possibilidade de trazer a relação, o coeficiente de escala, para a área de desenho, para o Model Space, que está aqui embaixo, ó, que aqui está aparecendo para mim em 1 para 1 em milímetros, tá? Isso nos ajuda porque a gente consegue cotar e colocar os textos aqui mesmo nessa área, tá?
tempos atrás a gente fazia isso lá já no módulo de impressão para que tivesse mantida a relação entre o desenho e a forma, né, a escala de impressão do desenho. Então aqui, ó, aqui como eu falei para vocês, tem o model, né, e aqui as abas dos espaços de plotagem, tá? Vou clicar numa aqui. Então o que acontece aqui, ó, deixa eu passar pro paper para a gente dar zoom. Ó, eu vou ter uma folha, né, vou ter uma janela que a gente chama de viewport, que é uma janela de impressão, que é um portal, né, para o outro espaço do AutoCAD, que é o espaço do desenho. Aqui eu estou no espaço de impressão, e dentro dessa janela eu visualizo o desenho que está lá naquele outro módulo, ali, naquele outro espaço, né, e dou um coeficiente de zoom aqui, tá? Então aqui, se vocês olharem, ó, na minha tela pelo lado de fora da viewport, ó, aqui está a viewport. Se eu clicar 2 vezes, eu entro e dou zoom aqui, ó. Observem que tem 2 quadradinhos aqui, ó, que estão imóveis, tá? Por que eles estão imóveis? Porque eles estão desenhados, se eu der 2 cliques e sair, ó, eu estou do lado de fora, agora eu estou mexendo na folha, ó. E esses quadradinhos, eles estão desenhados por fora da minha viewport, tá? Estão, aqui vou mexer com eles, ó, eles estão aqui na folha, ó, tá? Por que eu vou botar esses quadradinhos aqui? Esses quadradinhos, eles representam aqui, respectivamente, 1 milímetro e 5 milímetros, tá? Que é a unidade que o AutoCAD está trabalhando para essa folha aqui, né? Padrão ISO, ABNT, e unidades decimais, né? O AutoCAD está configurado para estar trabalhando aí com unidades decimais e não unidades do sistema imperial britânico, né? Que os Estados Unidos usam bastante, tá? Então aqui que eu vou fazer aqui, ó, vou dar 2 cliques e essa área aqui de desenho, ó, eu vou dar um coeficiente para ela, tá? É um coeficiente de zoom, na verdade. E esse coeficiente pode ser dado aqui em escalas pré-configuradas, ó, nessa área, tá? Ou eu posso dizer realmente zoom, chamar o comando zoom, tantas unidades que eu quero que o meu desenho seja dado zoom, né? Quantas vezes em relação ao papel, que é em relação a milímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 para 1 milímetros, tá? E, ó, meu desenho agora está na escala 1 para 1, configurado para milímetros, tá? Como se eu tivesse feito o desenho em milímetros. Então, eu vou dar um pan aqui, ó, comando pan, e vou trazer aquele quadradinho que eu falei do metro ali, ó, para cá, para perto daquele que está por fora ali, que eu sei que é 1 milímetro, tá? Só para a gente ter essa relação bem clara para vocês, tá? Vou sair aqui do model para poder dar zoom na folha, tá? Ó, observem que ele está do mesmo tamanho, tá? Ou seja, eu tô na escala 1 para 1, se eu desenhei em milímetros, tá? Então, que é o caso aqui desse quadrado maior, tá? Que eu desenhei em milímetros isso aqui. Então, 1 metro representado em milímetros, cada milímetro desses tem esse mesmo quadradinho aqui, que é o quê? Unidades do papel, tá? Então, o meu papel está em milímetros e o AutoCAD vai fazer a relação entre unidades do papel e unidades do desenho, tá? Então, essa é a lógica de configuração de escalas. Como é que eu faço isso? Nessa área aqui, ó, agora eu vou pegar um desenho novo, que tem um aberto já. Ó, o que vem padrão, né? O que vem, que a gente chama default no AutoCAD, tá? Ó, vem no template ACAD.dwg, né? Vem esse número aqui de escalas, esses tipos, tá? Pré-configurados, e a pessoa pode cair na tentação de aplicar uma escala dessas ao seu desenho, sem saber que essas escalas aqui, elas estão tanto ajustadas para trabalhar no sistema internacional, né, com um sistema métrico aqui para desenho, que é essas 1 para 1,
10:1, né? E aqui embaixo também escalas do sistema imperial. Só que essas aqui de cima, elas estão configuradas para quem desenha em milímetros, certo? Então a gente precisa alterar isso para desenhar em metros ou em centímetros, por exemplo, tá? Então eu vou entrar ali em Custom, né? Deixa eu voltar ali para ficar mais claro. Clico aqui nessa seta, ó, do ladinho do número, abre a lista, corro aqui o meu mouse e tem a opção Custom. Clico nela, abre essa janela. Aqui estão todas as escalas, tá? Para vocês verem como é que está funcionando, olha aqui, ó, 1:1. Olha aqui embaixo a descrição. Uma unidade do papel, que eu sei que é 1 milímetro, igual a uma unidade do desenho, tá? Então, isso aqui me indica que eu estou configurando uma escala 1:1 para quem desenha em milímetros, tá? Então, eu vou resetar isso aqui. Aqui embaixo eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, sei lá, 3,16 aqui igual a 1 polegada, ó. Estou dizendo aqui, ó, que 0,1875 unidades do papel são iguais a 12 unidades do desenho, né? Então, a relação aqui muda completamente, né, nessa questão da proporção no sistema imperial. Tá? Então, eu vou resetar isso aqui, só para vocês verem qual é a configuração aqui que tá, ó. E ele me aparece essas três opções, ó. Métrico Scale, Imperial Scale, Métrico Imperial Scale, que é o que tá. Aparece os dois misturados ali, tá? Então, a gente vai deixar em métrico e a gente vai reconfigurar isso aqui, porque a gente, por exemplo, precisa trabalhar em metros, em centímetros, e depois não vai saber quem é quem aqui, tá? Então, vamos deletar todo mundo. Delete, seleciona todo mundo e deleta, tá? A escala em uso é que não vai permitir aqui, ó, tá? E essa escala que está em uso, eu vou editar, clico em Edit, que é 1:1, né? Vou colocar um tracinho aqui e vou dizer que essa aqui, ela é uma escala 1:1 para quem desenhou em milímetros, tá? Ó, aqui aparecem as propriedades da escala, ó. Uma unidade do papel, lá na folha, é igual a uma unidade do desenho. Eu estou dizendo que a minha unidade, que cada unidade do meu desenho está valendo 1 milímetro. É isso que eu estou dizendo, tá? Ok. Agora, eu posso até não precisaria ter dado o último ok, tá? Eu poderia ter ficado ali na janela, mas vou voltar lá, em Custom de novo. Observem aqui, ó, que a lista agora só tem esse 1:1 em milímetros que eu deixei, que eu fiz agora, que eu ajustei, né? Vou clicar em Custom de novo e vou adicionar uma outra escala agora, tá? Vou fazer a 1:1 de metros. O que eu vou dizer? Vou escrever aqui a descrição, né? Isso aqui é uma descrição, 1:1, boto um tracinho, porque é para eu saber quem é a escala, a que se refere, metros, e vou dizer o que aqui, ó? Que quantas unidades de papel vai ter a minha unidade de desenho. Então, se eu estou trabalhando em metros, o meu objeto real terá 1000 milímetros, né? O meu metro vai ter 1000 milímetros, que é 1000 unidades do papel, porque o meu papel é milímetros, né? Então, eu vou colocar 1000, tá? 1000 unidades do papel equivalem a uma unidade do meu desenho. Então, aqui eu tenho 1:1 em metros. Perceberam aqui a diferença, tá? Então, aqui, ó, 1:1 em milímetros, cada unidade do papel equivale a uma unidade do desenho. Em metros, um 1:1, a escala natural. Vou desenhar uma casa num papel enorme, tá? Eu vou dizer que cada 1000 unidades do meu papel estão equivalendo a uma unidade do meu desenho. Vou colocar mais uma 1:1 aqui em centímetros, para vocês entenderem. 1:1, tracinho, centímetros. Eu comecei pela 1:1 para a gente tentar entender isso mais fácil, tá? Depois a gente vai mexer nas reduções. Então, 1:1 em centímetros. O que eu tenho? Cada unidade do meu desenho, se a unidade do meu desenho, desculpem, é em centímetro, eu vou dizer que cada unidade do meu desenho, que está feita em centímetros, contém 10 unidades do papel, né? Que é milímetros. Cada centímetro tem 10 unidades,
né, 10 milímetros. Então, cada centímetro tendo 10 milímetros, eu estou dizendo que 10 unidades do papel estão equivalendo a uma unidade do meu desenho, tá bem? Então, essa é a lógica. Agora, eu vou pensar em uma escala de redução, tá? Então, eu tenho essa mesma lógica, tá? Vamos pegar em metros aqui. Vou criar mais um. Vou fazer agora 1:50 em metros. Vou dizer o quê? Primeira coisa, cada unidade de desenho tem quantos milímetros? É a primeira coisa que eu vou dizer, tem 1000. Vocês já viram lá no outro. Então, 1000 unidades do meu papel, que está dentro da minha unidade do desenho, representa o objeto real. Eu quero que esse objeto real seja impresso, plotado, 50 vezes menor, tá? Então, tá aqui, 1:50. Então, vou botar aqui 50, tá? Então, cada unidade do meu desenho, que representa 1000 unidades no papel, né, em milímetros, eu estou convertendo tudo para milímetros, é isso que eu estou fazendo, tá? Eu quero que seja impresso 50 vezes menor, tá? Então, ok, 1:50 em metros, vou adicionar agora 1:10 em metros, por exemplo, 1:10 em metros. Aí eu vou dizer aqui que a minha unidade de desenho contém 1000 milímetros, 1000 unidades do papel, e que eu quero imprimir 10 vezes menor, tá? É essa a lógica. Deu para entender até aí? Espero que tenha ficado claro, tá? Então, essa questão aqui, dessa lista, vocês vão colocar o que vocês mais vão usar. E se vocês eventualmente não colocar alguma e vão precisar fazer em algum momento, vocês vão criar uma nova quantas vezes precisar. Ou excluir se ficar demais, enfim, vocês podem gerenciar isso, tá? Então, vou dar OK aqui. Agora, a gente vai ver que, uma vez configuradas essas escalas aqui no Model Space, eu tenho a opção de trabalhar com textos e com cotas que se ajustam conforme a escala que eu defino, para que sejam impressas no papel, né, na plotagem, com valor constante. Então, se eu tenho, por exemplo, que a norma da ABNT me exige 3,5 milímetros na impressão, né, para determinado elemento, uma cota, por exemplo, eu vou fazer um estilo de texto que a gente chama de anotativo. E se eu tiver, aí daí o que acontece? Se ele sendo notativo, cada vez que eu ajustar a escala para 1:50, para 1:100, para 1:1, seja em milímetros, seja em metros, seja em centímetros, lá na impressão, esse texto ou essa cota estará com 3,5 milímetros, tá? Então, eu torno constante o número, o valor, para que ele modifique conforme a escala. Então, se eu estou reduzindo o desenho, esse tamanho de texto e de cota vai aumentar para que ele seja impresso num tamanho sempre fixo, tá? Então, onde que a gente faz isso? A gente vem, aqui tem duas opções, na verdade, tá? Os textos estão aqui, a primeira forma de entrar, tá? De acessar, de utilizar. E tem a segunda forma, que é aqui na aba Annotate, também a opção de utilização dos textos. Vou voltar aqui na aba Home. Aqui embaixo, na região de anotação, aqui, Annotation, tem uma listinha também, ó. Aí, cada um desses aqui que tem um pincelzinho, tá? Aqui as cotas com pincel, o texto com pincel, e aqui as opções, né, aqui que eu tenho, ou então para texto, nesse arquivo eu tenho o estilo anotativo, que vem padrão no AutoCAD, e tenho o estilo standard, ambos vêm padrão, tá? Padronizados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Manage Text Styles, vai abrir uma janela, onde vai aparecer esses dois estilos que eu mostrei,
tá? Que já vem anotativo e standard, e eu vou poder configurar, né, o texto conforme eu vá necessitar, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar agora, né, é que a gente tem uma nova norma, né, da BNT, e a sugestão ali exemplificativa, né, a gente tem padrões, né, de estilo de texto, é o que veio exemplificado, é o ISO CPUR, né? Então eu vou criar uma cota nova e vou ajustar para esse texto. Então como é que eu vou fazer? Vou pegar o anotativo como base, posso pegar esse, tanto faz, tá? Qualquer um deles, e vou criar novo aqui, ó, new, e vou dizer aqui que eu quero um texto conforme a BNT aqui. Então, NBR, que é a BNT que eu vou usar, né? 168, 61 de 2020. Não precisa ser tudo isso, você pode criar outro texto, tá? Estou usando como exemplo, para a gente trazer essa referência da norma nova, recente, tá? Então, que altura que eu quero que seja impresso? Eu já vou colocar na descrição, tá? Então, eu quero que a letra, independente da cota, independentemente da escala, não é cota, eu quero que o texto, independentemente da escala de impressão, ele fique com uma constante de 3,5 milímetros no papel, tá? 3,5 milímetros, que não vou precisar dizer que é milímetros, porque eu já sei que eu quero, como vou fazer uma anotativa, que ela seja lá no papel, tá? Então, ok. Já tenho a primeira descrição aqui para eu saber que eu estou mexendo nessa que está azul agora, tá? Os parâmetros dessa. Então, eu vou dizer que no papel, ó, paper text height, tá? Eu vou dizer que eu quero 3,5, né? Lembrando que o AutoCAD trabalha os números decimais com ponto, né? Vou escolher, então, a fonte, que eu comentei, né? ISO CPUR, né? Vamos lá onde está na lista. ISO CPUR, onde é que está? Tá um i aqui para ver se ele pula, aqui. ISO CTUR tem outro aqui, ó, não confundam, tá? São dois diferentes. ISO CPUR, que é o que está na norma da BNT como exemplo. Então, a gente sabe que essa aqui se ajusta aos parâmetros que estão colocados na norma, tá? Marca essa opção anotativa, que é para ela variar o tamanho conforme a escala, de modo que fique constantemente impressa em 3,5 milímetros, tá? Então, ela vai variar no desenho, no Model Space e também no paper, né? Para que na impressão ela se torne um texto com altura de 3,5 de altura, tá? O restante não precisa mexer, tá? Tem fator de escala, se quiser usar, mas não temos necessidade agora. E se quiser deixar inclinado, né, como a norma também permite, vocês coloquem aqui, ó, ângulo oblíquo, tá? Oblíquo ou ângulo. Então, não queremos nada disso, vou dar um apply, tá? Ó, então, só que eu mexi aqui, fonte regular, o estilo ISO CPUR, botei o nome da norma e a altura que eu criei e marquei anotativo e a altura que eu quero que imprima, tá? Aplica e close. Tá, então agora eu vou chamar o comando text. A gente tem dois tipos, tá? O multiline text, que vai abrir opções de ajustes, assim como um editor de texto, né? Alinhamento, uma série de coisas, e a single line, tá? Então, eu vou usar a single line, que é uma linha só, vou dar um ponto na minha tela, ó, e ele me pergunta aqui embaixo, ó, qual é a rotação, né, do texto, para que lado eu quero escrever esse texto. Eu quero que ele fique alinhado aqui, horizontal, então é 0. Vou dar Enter, tá? E vou, olha, já começou a piscar o cursor, colocar o exemplo aqui. Então, exemplo de texto, espacinho, anotativo. Meu teclado está me falhando. Tá, Enter. Na verdade, ele até seguiu uma linha aqui. Dou um pique fora da tela, tá? E dou Enter para terminar o comando. Ó, então, aqui, ó, tá na tela exemplo de texto anotativo, tá?
Então, aqui eu estou com escala, ó, 1:1 em milímetros. Agora eu vou trocar para 1:1 em metros, tá? Ó, sumiu. Por quê? A gente sabe que o desenho em metros é muito menor do que um desenho em milímetros, né? Então, eu vou dar um zoom, enter, e vou escolher a opção Extends. Ó, já veio o meu texto de novo para minha tela. Por que ele fez isso? Porque ele estava, né, bem diferente, né, a escala de milímetros para metros, tá? Vou pegar 1:50 em metros. Ó, cresceu enormemente, tá? Por quê? Porque na 1:1 em metros imagine uma casa desenhada em tamanho real, 1:1 numa folha, né, de papel, enorme, né, um terreno inteiro. Aí eu vou reduzir 50 vezes para fazer a escala 1:50, ó. Então, o meu texto vai crescer, né, para compensar a minha redução de escala, tá? Agora eu vou fazer 1:10 em metros, ó, né? Então, 1:10 é o quê? O desenho será maior do que o 1:50, porque eu estou reduzindo 10 vezes o meu objeto real, ao passo que na 1:50 eu estou reduzindo 50 vezes o meu objeto real. Então, muda proporcionalmente, na verdade, inversamente proporcional, o tamanho do meu texto, né? Porque lá na impressão eu quero que ele fique com 3,5 milímetros na impressão. Observe então, ó, 1:50 cresceu. A escala está reduzida, mais reduzida, então o texto aumenta. Se eu vou para uma escala menos reduzida, o texto diminui, tá? Deu para entender? Então aqui é como configurar a cota anotativa e o que ela faz, tá? Essa é a vantagem que a gente tem de configurar as escalas corretamente aqui como a gente usa, tá? Para poder usar essa ferramenta. A outra ferramenta vinculada é as cotas, né? Que também estão aqui, ó. Nesse pincelzinho eu vou configurar. Então aqui, ó, tem os estilos que vêm prontos, aqui no AutoCAD, mesma coisa, tá? Estilo anotativo, estilo standard. Vou clicar aqui, ó, em Manage Dimension Style, como eu fiz na anterior. E aí vai abrir a janela de cotagem, tá? De configuração de cotas. Então eu vou criar, posso até manter essa anotativa aqui, né? E criar uma nova com base nela, tá? Então eu vou dar um nome, né? Posso dizer também uma norma de uma NBR, tá? Vou botar só a ABNT aqui, a ABNT, que vai ser anotativa e que vai ser para todas as dimensões, todos os tipos, né? Então eu tenho cotas do tipo linear, angular, né? Diâmetro. Eu vou fazer esse estilo ser aplicado para todos, tá? Então continuo, poderia ser para um ou outro. Então eu vou entrar aqui, ó, criei novo, ele já entra na janela direto, tá? Se vocês estiverem editando, vocês vão entrar na janela Modify ali, tá? Então, ele já abriu automaticamente. O que eu tenho aqui? Eu tenho linhas, opção de mexer em linhas, que são as linhas de cotagem. Então, tem o grupo, né, as coisas, as propriedades referentes a Dimension Line, que é essa linha central aqui, né, da cota. Referente a Extension Lines, que são as linhas de extensão, né, as linhas que marcam, né, o ponto onde a cota está dimensionando. E tenho outras propriedades, que é o quanto essas linhas passam, né, da linha de dimensão aqui. E outras abas aqui, ó, referentes ao tipo de seta, né, os limites da cota, se são setas, se são bolinhas, né, pontos, dots no caso, né, ou se são, no caso da Architectural Tick aqui, né, aqueles tracinhos diagonais, tá, da cota. Então são opções que eu tenho. E o texto, tá, então eu posso escolher o texto aqui, ó, já o que eu criei anotativo, ó, NBR 16861 com 13,5 de altura. Então eu já clico nesse, que ele vai me facilitar, né, o ajuste.
Vou mudar, por exemplo, cores, né, de cada um desses elementos aqui da cota, que poderá ou não dar base para plotar, tá? Também tenho como que esses números vão estar preenchidos dentro do espaço da cotagem, qual a precisão das minhas unidades, na outra aba, ó, Primary Units. Então, vou dizer que a unidade de cotagem, de desenho é decimal, e a precisão eu quero 2 casas depois da vírgula, tá? E posso dizer ainda, posso mudar aqui também o separador, tá? O AutoCAD usa o ponto para separar, mas se eu quiser usar a vírgula para decimais, né? Eu posso, tá? E tenho também como suprimir zeros para ganhar espaço. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com desenho em metros, tenho uma parede, vou cotar que essa parede tem 0,15 metros, né? Ponto 15, né? E isso ocupa espaço e a parede é pequena, né? Então, muitas vezes é interessante a gente suprimir os zeros tanto antes da vírgula quanto depois da vírgula, tá? Então, eu posso clicar aqui, ó, e ele vai suprimir os zeros antes e depois da vírgula, tá? Aqui a parte de cotas angulares, manter o decimal, certo? E aqui nas linhas, ó, eu vou definir, deixem by block para cor, tá? E vocês vão definir o tipo de linha, né? Se é contínuo, por exemplo, e a espessura da linha. Então aqui, ó, as minhas cotas eu quero que seja a linha de dimensão, a linha de cota propriamente, que seja feita com 0,18 milímetros. E a linha de extensão eu quero ainda mais fininha, tá? Eu vou dizer que a linha vai ser contínua também. Eu posso fazer separado para a linha de extensão 1 e 2 e que a espessura delas serão, sei lá, 0,13, tá? Isso aqui não tá, o 0,13, o 0,18, né, eles são permitidos na norma, se vocês têm que ter apenas um cuidado com relação à redução desse desenho posteriormente, né? Se vocês forem plotar, vai plotar em 0,13 de espessura, ok. Aí vocês vão fazer uma cópia, né, reprográfica, né, um tipo Xerox, como a gente diz, né, fotocópia. Aí essa linha vai ser reduzida ainda mais, então tem que ter um certo cuidado, porque aí pode ficar falhado, não aparecer, tá? Mas se for só impressão, né, vocês podem usar. O que é isso aqui, ó? Estender além dos limites, né, da dim line, né, que é essa dimensão line aqui, ó. Então, é o quanto essas linhas de extensão aqui, ó, se estendem além da linha de cota, tá? Então, aqui tá ponto 18 e também tem a outra opção aqui, ó, que é offset from origin. Isso aqui é importante porque muita gente, eu particularmente prefiro, não gosto que a linha de extensão fique pendurada no ponto que está sendo medido, porque às vezes a gente até precisa fazer uma cota no meio, no caso principalmente de desenho arquitetônico, né? E no meio do desenho, atravessar, e aí fica aquele monte de linha, né? Ou então eu quero fazer aqui embaixo uma linha de cotagem e quero pegar aqui o início desse arco, aí vai ficar uma linha fininha aqui, né? E vou pegar o fim do arco, vai ficar... Então começa a ficar pesado e confuso. O que eu posso fazer? Eu fixo esse comprimento, tá? E deixo um valor, por exemplo, 0,5 aí, milímetros, né? Ou deixo 1 milímetro mesmo, né? Deixo um valor, tá? Vou botar 0,5, para que seja sempre o mesmo, fixo, tá? Eles não ficam vinculados ao tamanho, aonde está o ponto, na verdade, tá? Eles não ficam puxando lá do ponto uma linha. Ele fica fixo em relação à própria cota aqui, tá? Então, esse é o lugar aqui que a gente faz. Ó, para vocês verem os parâmetros que ficaram ajustados aqui, tá? Então, inline, ó, essa linha aqui, ó, extensão além do tickets, né, que é o limite da cota, tickets,
o limite da cota em formato de tracinho inclinado, eu pedi para que ele se estendesse 0,5 além do limite da extensão da cota aqui, da linha de limite de cota, tá? E pedi aqui, ó, mesmo 0,18, até no outro eu botei 18 para os dois, tá? Poderia ser 0,13 aqui, como eu tinha feito antes, tá? Estender além da dimline a parte de cima, né? Parte aqui de cima, e a de baixo, aliás, desculpa, a segunda metade, e a outra é a parte de cima. E eu, então, fixei, tá? Fixei de modo a ficar com 2 milímetros. Então, símbolos em arrows, eu escolhi arquitectural, com 8,8, tá? Altura do texto, botei 2,5 milímetros, isso aqui é importante. Tá? Aqui, ó, a localização do texto também vocês têm que ajustar, tá? Se o texto da cota vai estar centralizado em relação à linha de cota, ou se vai ficar de um lado, se vai ficar sobre a cota, né? Ou centralizado, né? A leitura, né? O sentido de leitura do texto, tá? E offset from line, né? O quanto ele fica distante da linha, tá? Aqui, ó, se ficar muito colado na linha, eu botei above, né? Botei above acima, né? Da linha e botei 0,5 aqui de distância, tá? Aqui na aba line, vocês também têm a opção de suprimir, né? Uma das extensões, se quiserem, ou a própria linha de cota. Esse baseline space é específico para aquele sistema de cotagem que a gente fica com uma referência em um ponto único e cria várias linhas de cota paralelas. Então, essa distância entre uma linha de cota e outra eu ajusto aqui, ó, no baseline spacing, tá? A questão se ele tá, o texto, né, alinhado com a dimensão, a linha de cota, dimension line é a linha de cota, ou se eu quero deixar horizontal, ó, todos os textos na horizontal, tá? Como a norma permite, ou um standard, né, do ISO, que é internacional, tá? Eu deixei alinhado com a dimension line, tá bem? Então, essa configuração de cota vai resultar, eu vou aqui de novo com as minhas unidades, né? Eu vou cotar em metros aqui, vou cotar essa unidade aqui que eu sei que é metros, por exemplo, tá? O que eu tenho que dizer aqui, ó? Que a minha escala tem que ser, por exemplo, 1:50 em metros, para eu colocar uma cota compatível com esse desenho, ó. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, um hall de entrada de uma casa, né? Ó, as cotas, você faria o desenho e as cotas teriam este tamanho, tá? Agora, eu vou fazer o desenho, usar o desenho em centímetros, ó, sumiu lá bem pequenininho. Então, o desenho em centímetros, aí eu venho aqui, vou dizer que eu vou imprimir, aqui agora essa aqui tá sem a escala, que eu vou criar mais uma, que eu criei lá no outro anterior. Vamos criar aqui, adicionar, 1:50 em centímetros. Como é que eu faço, né? Então, cada unidade minha do AutoCAD vai ter quantos milímetros, né? Se eu estou desenhando em centímetros, cada unidade do meu desenho, que é 1 centímetro, no AutoCAD vai conter 10 milímetros. E eu vou reduzir o meu desenho na impressão 50 vezes. Então, ok. Criei 1:50 em centímetros, ok. Agora eu vou fazer a cota, vou deixar aqui, ó, a escala 1:50 em centímetros. Ele mesmo já ajustou aqui, ó, tá, de metros lá, né, é automático, tá? Mas vou fazer aqui a cota para ficar proporcional para vocês verem. Ó, vou clicar aqui, vou cotar esses 2 pontos, ó. Então aqui ele está cotando 100 unidades, né? Aqui eu tinha 1 metro, ó, que agora ficou extremamente grande, desproporcional em relação ao desenho, né? Aqui tá ok em relação ao desenho, vai ser impresso na escala 1:50, sendo que meu desenho está em centímetros, inclusive eu estou cotando aqui, né, em 100, 1 metro aqui tem 100 centímetros, tá? A mesma coisa posso fazer para milímetros,
Aqui eu tenho só a escala 1 para 1, vou criar a outra, porque esse desenho é outro desenho, né? Vamos lá. 1 para 50, traço, desenho em milímetros. Na hora de imprimir, todo mundo fica do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou dizer que cada unidade do meu papel representa 1 milímetro. Então, tem um único, né? Paper units, uma unidade do papel está representada na minha unidade de desenho. E que eu vou pegar esse desenho e vou reduzir 50 vezes na hora de imprimir. Essa conversão, na verdade, eu estou dizendo para ele qual é o tamanho do meu objeto real e esse objeto real será impresso quantas vezes menor ou maior, tá? Ok. Agora eu vou dizer que eu quero escala 1 para 50 em milímetros. Ó, já fez automaticamente a alteração das cotas e para esses desenhos que estão aqui, ó, fica inviável, né? Ó, tá? E o tamanho adequado é para esse desenho aqui que está feito em milímetros, ó. E aqui está a minha cota proporcional ao meu desenho. Então, tem 1 metro desenhado em milímetros e a cota vai... E quando eu for imprimir não para 50, eu vou ter essa proporção, tá? Então, eu vou voltar aqui para 1 para 50 metros, ó. Todo mundo ficou microscópico, eu quase nem enxergo. Por quê? Porque a proporção ajustada, adequada para mim agora é aqui quando eu desenho em metros, tá? Então, essa é a relação, né, entre escala, impressão, cotas anotativas e textos anotativos, tá bem? Então, agora a gente vai ver, por último, a questão dos atributos. Ó, aqui já tem um exemplo de selo, né? Que é onde a gente usa a opção de atributos, tá? O que são atributos? Na verdade, atributos são textos, tá? Só que eles são automatizados, eles são entrada de dados, vamos lá, tá? Então, quando eu criar esse desenho aqui como um bloco, quando eu trouxer esse desenho como bloco, o AutoCAD vai me perguntar essas informações que são variáveis aqui, tá? Então, isso facilita a nossa vida. Então, por exemplo, esse selo aqui, até observem que o pessoal que vai fazer selos, né, para o carimbo ou legenda, como pode ser chamado também, a folha, isso vai entrar na folha, né? Então, a minha folha estaria aqui, ó, essa aqui é a margem, na verdade. A margem o quadro, né, da folha estaria aqui e teria mais, vou pegar aqui, não, aqui esse. Teria mais o limite da folha aqui, tá? Ó, então, aqui seria o canto da folha, aqui seria o canto do quadro da folha. O que eu fiz aqui? Como lá, quando eu vou levar esse desenho de bloco para dentro de uma prancha, de uma folha da BNT já desenhada previamente, ela já está desenhada com todas as margens, todos os quadros, etc. Então, se eu levar isso com esses elementos aqui, ó, vão ficar sobrepostos, tá? Então, como é que eu fiz aqui? Eu criei um ponto, né? Eu falei para vocês lá nos vídeos iniciais, né? Como é que a gente cria ponto? Então, o ponto está aqui dentro do Draw, né? Aqui tem, ó, múltiplos pontos, tá? E aqui em Utilities eu tenho Point Style, que me permite ajustar como eu quero que esse ponto apareça na minha tela. Então, eu quis que ele aparecesse em forma de cruz e tivesse 5 unidades de desenho, tá? Então, eu coloquei esse ponto aqui no cantinho, ó, e apaguei essas margens. Observem que essa altura do meu selo aqui, ó, ela vai até o limite, né, da minha folha, ó, tá? E da minha margem ali, tá bem? Que eu vou deixar isso aqui para ter referência lá, tá? Se depois vocês acharem que isso aqui atrapalha, apague, tá? Então, aqui, vou excluir. E o ponto, ó, que eu deixei, tá aqui, ó, vai ser o meu ponto de inserção, tá? Então, ele tá, todo o desenho, né, está posicionado no meu 00, certo? E quando eu levar como bloco lá para minha folha, eu vou só posicionar no cantinho ali do quadro, né, da minha folha, tá? Esse é um parênteses só para vocês entenderem esse desenho. Esses atributos, então aqui essa parte de cima, ó, eu tenho um texto anotativo comum, desses que eu mostrei para vocês, tá?
texto normal. E esses campos aqui, que vão ter variações, então, ora o meu projeto vai ser não para 50, ora vai ser não para 100, né? Ora eu vou ter um projetista diferente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o que a gente chama de atributo. Eu vou entrar em Insert e vou criar aqui, ó, definir atributo, tá? Então, eu vou dar um nome. Na verdade, eu tenho 3 campos aqui, tá? A tag, deixa eu voltar aqui. A tag, que é como está aparecendo aqui no meu bloco, isso aqui vai ser um bloco, né? O que vai aparecer, ó, tá? Fica ali na tag. O prompt, que é o que o AutoCAD me pergunta, tá? Então, o AutoCAD, quando eu inserir o bloco, o AutoCAD vai me perguntar lá, ou vai me mandar fazer alguma coisa, né? Que eu vou dizer para ele o quê? Por exemplo, botar o nome do estudante, nome do projetista, eu vou criar aqui, ó, tá? Nome do projetista. E o prompt vai me dizer aqui, eu posso dizer, aliás, no prompt eu vou escrever, pensando que o AutoCAD vai perguntar isso para quem estiver inserindo o bloco. Digite o nome do projetista. Ou posso fazer uma pergunta. Qual o nome do projetista? Tá? Também dá. E o default. O default é um parâmetro padrão, tá? O parâmetro mais usado. Então, se eu tenho um escritório e o projetista 80% das vezes sou eu, vai meu nome ali. Rita Knutsman. O que não significa que outro projetista não possa usar, tá? Ele vai, quando for perguntado aqui, ele vai digitar o nome dele. E se sou eu, né, vou dar Enter só, que já vai entrar meu nome, tá? Aí aqui tem propriedades de texto, ó. A forma que está justificado o texto, né? Ó, centro, meio, né? Esquerda. O tipo de texto, né? O estilo de texto, eu vou usar um dos estilos anotativos que eu criei. Aí eu tenho aqui, ó, o 3.5, que eu criei ainda agora, e uma altura de 5 milímetros, tá? Então, eu vou deixar esse no maior, porque eu tenho ali um texto pequeno para informar o valor, o que é, né, aquele campo, e tenho o campo propriamente, tá? Se vai ter rotação, né, de repente eu quero, sei lá, escrever vertical, alguma coisa, né? E que ele é anotativo. Esses outros modos aqui a gente praticamente não usa, né? Porque aí eu posso usar isso para trabalhar banco de dados, em geoprocessamento, algumas coisas que são úteis também, e posso ajustar para que ele não seja visível, por exemplo, tá? Então, que ele tenha que ser verificado, né? Algumas questões que estão aqui disponíveis, tá? Que não vai se aplicar para o nosso caso agora. Então, ok. Ó, aí eu venho já pendurado aqui com ele, ó, tá? Eu já tenho um aqui, que eu botei o nome do estudante, mas poderia ser o projetista, né? Eu vou clicar, botar aqui em cima pra gente só testar, né? Só pra gente ver. Ó, então essa é a descrição, tá? Se eu quiser editar alguma coisa, eu dou 2 cliques, mexo aqui, tá? Ele vai efetivamente funcionar quando a gente inserir o bloco, tá? Então essa legenda, né? Ela já tá então com todos os atributos, né? Que eu criei, tá? Aqui com os textos convencionais e aqui com os atributos. Então vamos ver, agora a gente viu como construir, né, o atributo, agora vamos ver como é que o que acontece quando a gente insere, né, um bloco com essas características. Então eu vou passar para o desenho, outro desenho aqui, o desenho tá vazio, tá? Vou ir na aba Insert e vou escolher um bloco from libraries, né, a partir de uma biblioteca externa, tá? Eu já tenho aqui um teste anterior, tá? Mas vou ficar aqui no atalho para a gente buscar, né, o arquivo que foi construído para aquele desenho, tá? Então, escolhi aqui selo NBR 16752-2020, um arquivo, tá? Que foi construído. E agora ele vai colocar aqui na aba bloco, né, esse arquivo, ele carrega, demora um pouquinho. E agora ele aparece aqui, né, já um preview. Então eu vou clicar nele. Então, ele vai aparecer aqui, né, já um preview. Então, eu vou clicar nele. Então, eu vou clicar nele. Então, ele vai aparecer aqui, né, já um preview. Então, eu vou clicar nele. 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 Então, eu vou clicar n
Ó, e aí ele já me pergunta o ponto de inserção, tá? Então eu vou colocar aqui na tela e o momento seguinte ele já me abre essa tabela aqui, né? Que nada mais é do que a tabela que a gente construiu ali quando configurou os atributos, né? Então tá tudo que eu escrevi lá, ó. Escala, né? O valor padrão, o valor default, né? O que é mais utilizado. Então eu posso ajustar aqui, eu posso dizer que eu quero agora para esse desenho 1 para 100. Qual atividade, né? Era para ser aqui, por exemplo, pode colocar projeto arquitetônico, né? Projeto arquitetônico. O número de matrícula, né? Por exemplo, o CREA ou o CAL do profissional, ou ainda algum órgão técnico, né? De profissionais técnicos. CREA, empresa, né? Qual o nome do projeto, né? Então vamos botar aqui Escola de Engenharia. E assim eu vou preenchendo, né? Conforme o meu interesse, tá? Porque eu configurei esses campos, né? Então, no momento, quando vocês colocam lá a tag é o que vai aparecer no bloco ali, como preview, né? Vamos dizer assim, uma prévia. Aí depois vocês têm o campo pergunta, né? O que o AutoCAD vai questionar vocês. E também o padrão, o mais usado, né? O default aqui, ó, que vem já pré-preenchido. E se eu concordar, né? Então eu posso deixar OK ali, né? Ou escrever um novo valor, tá? Então vou dar OK, mexi ali e ele veio aqui para a tela com as informações que eu coloquei, né? Observem que esse texto, esse atributo, ele também é anotativo, né? Então se eu botar uma outra escala aqui, ele vai diminuir de tamanho, vai desaparecer, tá? Então é 1 para 1 em milímetros. Eu tô com esse selo, né, aqui no model só para mostrar para vocês, mas a intenção é que a gente faça a inserção, né, deste bloco em específico no Paper Space, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês como configurar agora a folha de impressão, tá? No Paper. Então, sobre atributos, era isso que eu queria mostrar. Então, vamos supor que eu queira imprimir, plotar agora esse desenho que eu tenho pré-configurado aqui para a gente ganhar tempo, tá? Bom, eu já até tenho uma folha aqui que eu fiz antes, mas vou começar do começo aqui, tá? Então, vocês têm aqui embaixo a aba Model, que é esse ambiente que a gente está, e vem, quando vocês abrem o AutoCAD, em geral, duas abas aqui, que é Layout 1 e Layout 2, tá? E vocês podem escolher um desses layouts, vou clicar nesse aqui, no Layout 1, tá? E aí, com o botão da direita, em cima dessa aba, vai aparecer uma série de opções aqui, tá? Então, uma dessas opções é Page Setup Manager, que é o gerenciador de página de impressão, tá? Então, eu vou manter esse Layout 1 aqui, que é o que eu estou trabalhando, tá? Vou modificar esse layout. Vou começar aqui escolhendo a impressora plotter, né? Que no caso aqui nosso eu vou fazer que o arquivo gere, o AutoCAD gere um arquivo em PDF, tá? Então eu tenho aqui uma impressora pré-configurada para gerar arquivo PDF, tá? O arquivo PDF é gerado como uma forma de plotagem, tá? Então eu tenho aqui várias opções, ó, AutoCAD PDF, o documento geral, genérico, né? O AutoCAD PDF em alta qualidade de impressão, então se a gente fizer uma renderização, né, um 3D, né, com materiais, então a gente pode usar essa aqui, né, que é mais precisa, mais fina, né, a impressão, e um AutoCAD de pequeno tamanho, então, e aqui ainda tem mais um aqui, AutoCAD PDF, ambos, né, um para web e mobile, para a gente mandar aí pelas redes sociais, se precisar mandar para um projetista olhar, um cliente no WhatsApp rapidamente, alguma coisa, então manda um arquivo pequeno, e o smallest, o menor ainda, tá? Então vou fazer aqui com o documento genérico, aqui, ó, General Documentation.
.pc3, tá? Que é o arquivo, que é o tipo de arquivo que ele vai gerar aqui, o tipo de impressora, na verdade, tá? É como se fosse um driver de impressora, só que é para gerar PDF, tá? Bom, aí, que mais que eu tenho? Eu ainda tenho opções outras opções de PDF aqui dentro, né? Posso olhar aqui rapidamente com vocês, ó, quantos DPI, né, pontos por polegada, né, dot per int, né? Se é para incluir informações de layer no PDF, né, eu consigo congelar, manipular os layers por dentro do PDF, se é para incluir hiperlinks, né? Então uma série de coisas de impressão aqui. Inclusive essa questão do DPI, ele tem a opção de DPI para qualidade de vetor, né, que é um tipo de desenho, como que o AutoCAD particularmente trabalha, né? O Corel, o Illustrator, outros softwares também de desenho trabalham com vetor, né? E também imagem raster, né? Que é a imagem figura, no caso, né? Foto, etc. Então, se eu tiver imagens raster, né? Fotográficas, ou desenhos que são imagens, um logo, por exemplo, eu ajusto aqui a qualidade de DPI dessa imagem. A parte do AutoCAD, né, que é as linhas, né, as paredes, as cotas, que são objetos vetoriais, né, então a qualidade de impressão no PDF aqui está ajustada para 1200 DPI, tá? Então, mais um parênteses aqui, mas vocês podem nem mexer nisso, tá? Se não quiserem, que não vai ter problema nenhum. A outra questão é com relação ao tamanho, tá? Da folha. Então aqui, ó, ele tá com uma folha de 8.5 por 11 polegadas, tá? E então é um tipo, ó, ANSI Full Bleed a 8,5 por 11. Então não é essa que eu quero, tá? Eu vou trabalhar com o padrão ABNT ISO, tá? Então eu vou procurar aqui o ISO Full Bleed, porque o ISO Full Bleed ele não come, vamos dizer assim, ele não perde margem da folha, né? Então eu consigo plotar em todo o espaço de impressão disponível para o papel, para aquela folha, tá? Então eu vou escolher aqui um ISO A1 aqui, tá? 841 milímetros por 594, vai ter dois, vai ter um vertical e um horizontal, tanto faz a escolha, desde que vocês cuidem aqui, ó, também, ó, porque nesse cantinho aqui ó, tem Drawing Orientation, ou seja, eu posso imprimir Portrait, que é em pé, ou Landscape, né, que é horizontal, tá? E também posso imprimir de cabeça para baixo, às vezes já me aconteceu de precisar. Não vou me recordar agora qual foi o caso, tá? Mas no processo aí de projeto aí de engenharia já teve um caso, eu acho que era a plotter, dependia, ela virava, ela tinha saída, ficava invertido, e eu precisei usar isso aqui, precisava usar isso aqui, mas não me lembro muito bem por quê, mas é importante vocês saberem que isso existe, porque vocês podem se deparar com alguma situação que isso pode resolver, tá? O que vocês vão escolher aqui, ó, a área para plotar, né? Tem opções de display, que é o que está mostrando na tela, extends, que é tudo que tem dentro do desenho, o layout, que é essas abas aqui embaixo, que é o que a gente vai querer, né? E o window, quando a gente vai eventualmente imprimir um desenho no Model Space, então a gente vai usar o window, que a gente vai fazer uma janela que vai botar, fazer o recorte da parte do desenho que a gente quer imprimir, tá? Então quando a gente está no paper, a gente vai usar layout. Isso aqui vocês não precisam mexer, porque a gente vai usar o layout, né? Que é as coordenadas para plotagem. E a escala aqui, ó, vocês vão tirar esse custom, tá? E vão colocar 1 para 1 milímetros, né? Que a minha unidade do meu papel e a minha unidade de plotagem é a mesma, tá? Ou seja, eu vou usar o que está em milímetros na prancha. Minha prancha vai estar em milímetros, o que vai estar em escala vai estar dentro da janela da viewport, tá? Então, 1 para 1 aqui. Aí, vocês têm uma opção aqui, ó, que é o plotar monocromático, tá? E aí, quando vocês pegam o monocromático, vocês vão usar as linhas conforme as espessuras que vocês definiram nos layers ou nos objetos de forma individual, tá? E se alguma coisa tiver que ser colorida, como por exemplo um projeto de PPCI, vocês escolham para essa cor que tem que sair colorida o Pantone, tá? Porque aí vocês vão definir monocromático aqui,
mas esse monocromático se refere às 256 cores do AutoCAD. Então, se vocês colocarem em monocromático e tiverem um objeto com cor Pantone, ele vai sair colorido, esse Pantone, tá? O que é interessante para quando a gente precisa de alguns projetos, como por exemplo PPCI. Eu posso marcar isso aqui se eu quiser que a minha plotagem já mostre, né, o estilo que eu estou usando, já faça uma pré-visualização aqui, tá? Se é para plotar as espessuras de linha do objeto, isso aqui tem que estar marcado, tá? E aqui, ó, Scale Line Weights, vocês vão usar quando, por exemplo, aqui vocês não vão marcar agora, tá? Mas para que serve isso? Eu tenho uma folha A1 de um projeto e eu preciso levar num escritório uma versão A4 rapidinho ali para conversar com o cliente, fazer uma reunião, por exemplo. Tá? Então eu vou pegar essa mesma folha A1 e vou imprimir em tamanho A4. E ela tem a mesma proporção, né? Então, como isso vai reduzir tudo, se eu deixar as linhas do desenho como estavam especificadas, talvez fique muito grosseiro. Então eu marco isso aqui, ó, escalar as linhas, as espessuras de linha, tá? Quando isso acontece, quando eu preciso só imprimir numa folha menor o que já está configurado previamente, uma A1, uma 0, e aí eu imprimo rápido ali numa impressora A4 e diminuo de tamanho, aí eu marco isso aqui, tá? Quando eu quiser diminuir de tamanho, aí eu vou ter que marcar o window, porque aí eu vou dar uma janela, vou dizer que eu quero essa área de impressão aqui da minha folha, tá? Por exemplo, tá o segundo pique aqui. E aí sim, eu vou botar aqui, ó, Fit to Paper, tá? E aí ele vai ajustar todo o meu desenho para aquele tamanho de papel. Então eu vou criar um layout aí, vou imprimir num A4, vou mexer ali, por exemplo, né? E aí eu vou diminuir, né? Então aí eu vou usar o Fit, tá? Então aqui, ó, quando eu marco Layout, essa opção fica desabilitada, tá? E aí fica aqui 1 para 1 milímetros, tá? Então eu vou dar um OK, Close. Ó, então essa folha aqui agora, que tá aparecendo, ela é um tamanho A1. Vocês lembram que ela tinha uma janela, né? E uma folha anteriormente. Então, olha só onde foi parar a janela. Ó, a viewport. Tá? O que eu tinha antes aqui, o papel que eu tinha, era esse tamanho aqui, mais ou menos. Olha a diferença de tamanho. Tá? Então, agora eu tenho um papel A1 em milímetros, né? Tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Tá? Isso aqui é a viewport. Vou deletar. Vou voltar para o meu papel tamanho que fique acomodado na folha aqui. E vou trazer um bloco agora. Trazer um bloco de folha, tá? Então, Insert. Tem um bloco recente aqui, mas vou pegar da biblioteca para a gente ver onde está. Né? Pode ser um arquivo que vocês têm desenhado. Vou pegar aqui folhas ABNT, que eu já tinha feito aqui um a um, ó, tá? Open, ele vai carregar o bloco e eu vou inserir. 2 cliques ali. Ele me pediu para redefinir porque eu já tinha o bloco no desenho, tá? E ele vem já pendurado. O que tem pendurado no ponto de inserção ali? Observem que aquele ponto é o ponto de inserção. A folha, ela não tem endpoint, ela não tem algum lugar para pegar aqui, tá? Então, eu posso chegar muito próximo aqui da folha, né? O mais preciso possível e clicar aqui, tá? Para que a gente tenha o máximo de precisão aí. Ou, né, eu posso digitar 00, né? Que aí sim ele vai pegar essa coordenada, né, que a minha folha está, né? Então, por isso é importante a gente desenhar os blocos no 00, porque a gente tem um ponto de inserção conhecido, né, para quando a gente for precisar, por exemplo, inserir o bloco que vem de um outro desenho. O bloco, na verdade, quase sempre está em um outro desenho, né? Então, a gente precisa conhecer o desenho de origem e o desenho, as características do desenho que a gente está, tá? Então, eu vou digitar 0,0 e o meu bloco vai, então, se posicionar
exatamente no cantinho da folha. Então, essa folha tá no 00. Então, ali quando a gente mexeu, vou voltar ali, ó, botando direita do mouse em cima do layout, Page Setup Manager, Modify. Tá? Aqui nessa aba, nessa região aqui, ó, quando eu falei, plot offset não mexam aqui, ó, é a origem, né, ajuste da origem para a área printável do desenho, né? Por isso, a área imprimível. Por isso que é legal a gente ter uma folha dessas, uma página dessas por layout, tá? E não ter várias, porque aí a gente sabe, por exemplo, que o nosso início da folha tá no 00, que é o caso aqui, ó. 00, eu posso mexer nisso aqui, né? Posso criar outros layouts na mesma, como algumas pessoas fazem às vezes, né? Mas essa informação aqui me permite saber, né, que ainda que eu não tenha um endpoint aqui no cantinho para poder pegar, né, que essa minha folha, essa minha página em branco está começando no 00. E se eu tenho um ponto de inserção no bloco que também está posicionado no 00, fica tudo bem, tudo tranquilo, tá? Então agora eu vou inserir o bloco do selo. Insert block from library, tá? Eu vou lá procurar também o lugar, né, onde está salvo a minha legenda. Ele está carregando. Eu clico, ó. Aí vem a legenda. Então lá, quando a gente construiu a legenda com atributo, né, a gente criou um ponto, lembram no canto, que era só ponto, não tinha linha, né, para que a gente trouxesse esse ponto para cá, ó, para esse cantinho que já tem a linha ali, o quadro, né? E aí quando eu faço a inserção, ó, todos os valores, aliás, já abre, né, a janela para ajustar, né, os valores do projeto, tá? Então o valor aqui, deixa eu só ver qual é aqui o valor mais usado. Esse aqui vai ficar grande, era para ser, sei lá, unidade, né? Por exemplo, metros. Isso aqui foi só um exemplo, né, que a gente criou. Vou deixar como estava, tá? E aí, ó, observem que não há sobreposição de linhas aqui, né? Porque a gente deixou só um pontinho no canto para poder inserir, né? Para poder ter o ponto de inserção localizado corretamente para trazer o selo, tá? Então aqui, ok, arrumei a minha prancha, né? O que falta fazer? Trazer o desenho, né? Então vou trazer o meu desenho, deixa eu fazer agora aqui, eu acabei trocando de desenho, por conta de ajustar na prancha ali, né? Tá. Tem um desenho aqui, só pra gente usar como exemplo. E vou lá na minha folha. Aqui embaixo, ó, vocês podem, com o mesmo botão da direita, ó, renomear, tá? Então, vocês colocam, para vocês terem um projeto com várias folhas, vocês colocam nomes reconhecíveis aqui, tá? Então, por exemplo, prancha 1, 01 a 1, tá? Então eu posso ter várias pranchas dessas de tamanhos diferentes e aí vocês vão navegar, né, por essas pranchas aqui embaixo, tá? Como vocês estão acostumados aí, a maioria de vocês, a usar no Excel, tá? Então como é que eu vou colocar a janela de impressão agora, tá? Eu vou criar, vou chamar o comando na linha de comando aqui, mview, enter. E aí eu vou ter como configurar a janela, né, de impressão. Eu vou criar o primeiro ponto, vou fazer até aqui o limite do selo, né? Que geralmente essa área a gente usa para carimbos, aprovação de projetos, informações, né, do próprio projeto, etc. Tá? Então aqui agora, ó, eu tenho o meu projeto, né? E aqui que eu vou dar escala. Então, vou escolher aqui, por exemplo, a escala 1:5 aqui desse desenho. Para 10. Tá? Vou escolher, então, a escala aqui 1:5 nesse desenho, só para a gente perceber, ó, tá? Como que funcionam essas coisas. Então, quando eu tiver com a escala ajustada, eu chaveio, aqui tem um cadeado, ó. Eu chaveio aqui e eu agora passo a dar zoom na folha, né?
ainda que eu esteja trabalhando dentro da janela. Eu posso cotar, editar algum texto, né, ajustar uma espessura de linha, uma cor, tá? E observem que ele está todo preto monocromático, né, que eu ajustei. Então, mesmo que eu coloque uma outra cor aqui, se eu tiver ajustado lá na minha janela de impressão, deixa eu sair do lado de fora aqui, o botão da direita só funciona quando a gente está do lado de fora. Aqui na minha janela de impressão, se eu marcar aqui, ó, Display Plot Styles, tá? Ok. Deixa eu voltar ali só para ver se está no monocromático, tá monocromático. Close. Ó. Então, observem que se eu estiver selecionando uma cor dentre as 256 cores do AutoCAD, qualquer uma delas, tá? A opção monocromática vai me fazer, vai fazer com que essa cor seja plotada, seja impressa em preto, né? Ao passo que se eu escolher uma cor Pantone, aí ela já vai me mostrar colorido, tá? Então, fica essa dica mais aí. Uma outra coisa que a gente pode fazer é importar layouts de outros desenhos, tá? Então, eu posso vir aqui botando à direita, ó, eu tenho Front Template. Aí, o que que acontece? Eu vou escolher um desenho que eu sei que eu fiz uma folha já, né, que tá arrumadinha, com uma folha, uma prancha arrumadinha, tudo bem organizado, né? E vou escolher esse desenho e ele vai mostrar, ó, o que que tem dentro do desenho. Então, eu sei que essa prancha aqui eu gostaria de trazer para o meu desenho. Ó. Então, eu clico aqui e ele vai me criar aqui, ó, layout 1, prancha 1, tá? Casualmente tem o mesmo nome, não é da mesmo padrão, né? Não tem o selo também ainda, mas eu poderia trazer e ter as janelas, as viewports aqui, tá? Então, essas viewports eu digitei ali no teclado, tá? Então, vou dar uma fechadinha aqui nesse tamanho de janela pra gente ver uma outra possibilidade. Aqui, ó, nessa aba que tá marcada em azul, ó, eu clico, layout, né? E eu tenho essas opções aqui também de Page Setup, que é o mesmo que a gente estava acessando aqui via botão da direita. Novo layout e as viewports, ó. Então tem Insert View. Ó, eu posso trazer uma janela de visualização, né, de todo o Model Space. E aqui, ó, eu posso trazer, então, fazer as janelas, né, as M-Views, né, as viewports, que são os portais, com formatos diferentes também, tá? Suponhamos que eu quisesse fazer uma coisa assim muito louca, né? Ó, já aparece meu desenho aqui dentro desse espaço. Dá 2 cliques aqui, ó. Tá? Suponhamos que por algum motivo eu precisasse, né? Daqui a pouco, porque isso aqui eu posso colocar num layer que não plota, né? Eu posso fazer com que não saia essa linha, proibir, né? Eu já sugiro para vocês criar o layer viewports e já marcar para que ela não seja impressa, tá? E aí, por exemplo, suponhamos que tivesse um elemento aqui no projeto que eu não quero que seja mostrado. Então, eu posso ter uma forma irregular, né? Também posso criar um objeto circular, por exemplo. Então, eu quero um detalhe, né? Suponhamos, fazer aqui um círculo. Esse círculo é um círculo comum que eu estou fazendo, tá? Um círculo lá da aba Draw, né? E eu quero dar mostrar um detalhe desse cantinho aqui, dessa interface desses desenhos, em forma de círculo, tá? Então, eu vou lá no Layout, vou clicar aqui nas opções de Viewport e vou escolher Objeto. E aí eu transformo, ó, esse círculo em uma viewport também. Ó, poderia ser qualquer formato, tá? Desde que fosse uma polyline, né, fechado. Então aqui agora eu faço uma escala aqui, de modo que isso fique justo aqui, acertado dentro do círculo, tá? E aí eu, claro, vou escrever aqui escala 1 para 50, escala 1 para 100, escala 1 para 5, as escalas que eu quiser, né? E cada uma delas vai obedecer, então, as cotas e os textos anotativos. Então, vou pegar esse exemplo aqui, esse exemplo de layout que a gente construiu ali no outro desenho.
Vou dar um abrir. E aí vai me aparecer a lista de folhas, né, que já está configurado naquele desenho, tá? Então, eu vou escolher essa prancha a 0, aliás, vou escolher essa prancha 01 a 1, dá OK, e ele vai trazer essa folha para cá, ó, para esse layout, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e aquelas viewports que eu criei lá no outro desenho, ó, vieram para essa folha, tá? Então, ele traz todas as configurações, ele traz o tamanho da folha, o bloco que eu coloquei, o selo, né, que eu tinha configurado, as viewports que eu trabalhei, com as escalas que eu deixei, tá? Fica tudo arrumadinho, tá? Então, eu vou destravar essa viewport aqui, vou dar um zoom, extends, pra gente colocar todo o desenho aqui. Agora, o meu desenho são aquelas unidades que eu tinha trazido para vocês antes, né? Em metros, ó, e milímetros e centímetros. E agora eu vou ajustar aqui para que para mostrar para vocês, né? Vou dar um zoom aqui por fora pra gente ver. Então, estou colocando aqui dentro agora, né? Para ficar mais próximo pra gente ver, tá? Vou ajustar a escala aqui, ó, daquelas que eu desenhei. Então, aqui, ó, esse desenho que está em metros, ó, eu vou colocar 1 para 50 em metros, o zoom, tá? Então, coloquei esse desenho aqui no 1 para 50 em metros, vou chavear aqui, tá? Agora, vou vir nessa janela redonda, vou dar um zoom extends para colocar todo o desenho, vou ajustar aqui para enquadrar esse maior aqui em centímetros, né? Na 1 para 50 centímetros, ó, tá? Vou chavear também esse. Aqui a gente trava ele, clica aqui no cadeado, ó, fica azul, tá? Tá travado. Agora eu vou vir nessa outra janela, 2 cliques, zoom, extends, coloco todo o desenho aqui dentro, né? E vou tentar, até vou ajustar essa viewport aqui, já que ela tá super irregular, né? Vocês já aproveitem para entender que a gente também pode fazer o ajuste aqui através dos grips, né? Com aqueles quadradinhos, ó. Esses quadrinhos aqui permite que eu faça o ajuste aqui, então, né? Dessa janela que eu tinha escolhido que fosse irregular, tá? Então, vou colocar agora o quadrado, né? Esse quadradão aqui, que está em milímetros, na 1 para 50 em milímetros, né? Do desenho em milímetros, ó. Ó. Por que eu fiz isso? Ainda que tenha algumas informações extras aqui, né? Esse quadrado aqui, grandão, ó, é o quadrado em milímetros. Esse quadradinho aqui pequeno, ó, é aquele quadrado feito em metros. E esse outro é o quadrado em centímetros, tá? Observem que os três estão com o mesmo tamanho aqui na folha. Exatamente o mesmo tamanho. Então, o que acontece aqui? Quando eu uso a escala de redução, tá, por exemplo, ou de ampliação, não importa, é um coeficiente relacionado a um objeto real, né? Então, 50 vezes menor que o objeto real, 5 vezes maior que o objeto real, por exemplo. E aí, aqui no AutoCAD, eu tenho unidades de desenho. E aí, como eu mostrei para vocês, se eu desenhar em milímetros, fica maior o desenho, se eu desenhar em metros, fica pequeno. Na vida real, um tamanho, né, por exemplo, de um banheiro, se eu expressar esse tamanho em metros, ou expressar em milímetros, ou expressar em centímetros, ele sempre tem o mesmo tamanho, a mesma grandeza, né? E se eu quiser fazer um desenho na 1 para 50, né, fazer ele 50 vezes menor no meu papel do que na vida real, esse banheiro, não importa, né? Se eu for desenhar à mão, não importa se ele tem, se eu expresso o valor dele, o tamanho dele em milímetros, em metros ou em centímetros, porque o tamanho é o mesmo. Então, em relação ao objeto real, aqui nesse desenho, está 50 vezes menor, tá?
Então, por isso, essa volta toda, né, para a gente concluir, né, que a gente tem que fazer também esse ajuste para criar essas escalas, configurar essas escalas e compensar, né, converter as nossas unidades que estão na nossa cabeça, né, de desenho, que eu estou atribuindo a essas unidades o valor de metro, ou de milímetro, ou de centímetro, para que eu diga para o AutoCAD entender que aquela unidade contém X milímetros, 1000, ou 100, ou 10, ou 1, né? Se eu estou trabalhando não em milímetros mesmo, desenhando em milímetros, a minha unidade vale cada 1 milímetro, uma unidade de desenho. Se eu estou desenhando em metros, cada unidade de desenho tem 1000 milímetros. E se eu estou desenhando em centímetros, cada unidade de desenho, que é 1 centímetro, tem 10 milímetros. Então, essa é a lógica da conversão na hora de criar as escalas específicas para a unidade adequada que eu estou usando, tá? Então, é isso, pessoal. Assim, acho que deu para ter um panorama geral, tá? Então, aqui eu tenho 3 janelas e assim, ó, as minhas cotas aqui vão se ajustar, né, conforme a escala do meu desenho, por ser anotativo, né? E observem que aqui, ó, a escala tá adequada para 1000, né? Deixa eu chavear aqui para ver se eu não perdi a escala. Tá. Cuidem muito com essa questão de chavear aqui, tá? Porque se vocês não travarem, vocês vão dar zoom na folha aqui, vão perder a escala, porque a escala nada mais é do que um coeficiente de zoom, um zoom especializado. Então aqui nessa outra, ó, o meu 1 está adequado para o tamanho da impressão, né? Aqui em centímetros também, ó, o meu 1 está adequado à janela de impressão. Os demais, ó, ficaram digamos assim, desproporcionais ao restante dos desenhos que eu tinha. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer, né? Normalmente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um desenho, pode ter várias escalas, mas a gente vai estar trabalhando de forma coerente, a gente vai estar fazendo tudo em metros, tudo em milímetros, mesmo que a gente mude as escalas, tá? Aqui a gente tem 3 escalas iguais, com unidades de desenho diferentes, que não é o normal, né, de acontecer num desenho convencional. A gente está fazendo aqui para vocês perceberem que a escala 1 para 50 em relação à grandeza desse objeto, que tem 1 metro, seja ele expresso em centímetros, em milímetros ou metros, ele vai ser impresso do mesmo tamanho, assim como os textos estarão com 3,5, no caso da minha cota aqui, 3,5 milímetros de altura. Então, se eu quiser plotar, né, efetivamente, imprimir, eu venho com o botão da direita aqui na aba, ó, é uma das formas, né? Vou em plot, escolho aqui, ó, sheet, single sheet, tá? Que é uma página única, tá? Tem outras opções aqui para fazer uma publicação, né? Ou fazer possibilidade de multiplicar, de múltiplas folhas, né? De impressão, de gerenciamento de múltiplas folhas, vão lá no single. Aí eu vou ter todas as configurações prévias que eu ajustei, né? Posso dar um preview. Aí eu vou conseguir perceber, né, as espessuras, né, das linhas, ó, que foram previamente ajustadas, né, as cores, né, a proporção das cotas, né, as letras. Aqui tá bem bagunçado, né, porque eu fiz só uma ideia, né, para a gente ter só uma ideia de como fazia, né, esse processo. Não tá todo configurado o desenho, né, só essa parte de exemplo, né, exemplificativa, tá? Então, eu estando contente, né, com essa questão aí, com essa situação, eu entro com o botão da direita de novo, plot. Aí ele vai me abrir um lugar, né, para eu escolher, né, um diretório para salvar o meu PDF, tá? Então ele já me dá um exemplo de nome, né, que é o nome do arquivo, e a folha, ó. Então, unidades do AutoCAD, prancha a 01 a 1, tá? É o nome desse PDF. Vou salvar. Ele já vai me dizer que já tem, porque eu já tinha feito um antes. Eu dou OK, substituo, né? Sobrescrevo. E ele ainda vai me abrir o Acrobat Reader aqui, ó, para me mostrar como ficou meu PDF, ó. Tá? Então, ficou
perfeitamente ajustado a minha folha, tá? Uma folha A1. Eu vou fechar isso aqui, que é só para ele me abre automaticamente, tá? E tô dentro do AutoCAD de novo, posso fazer ajustes aqui e depois imprimir novamente, tá? Tá bem, pessoal? Espero que tenha dado, assim, eu sei que o vídeo ficou super longo, mas é realmente bastante conteúdo. Espero que tenha dado para dar uma ideia geral de todo o software, para vocês seguirem aprofundando aí e trabalhando, tá? Qualquer coisa estamos à disposição aí nos comentários. Valeu, obrigada, até mais.